Técnico Tite fez mudanças na escalação para o Flamengo enfrentar o Milionários pela Libertadores da América. O Milionários da Colômbia, que é um time tradicional, prometia bastante, mas já está eliminado. O Flamengo não deve ter maiores dificuldades para passar pelo Milionários. E Libertadores da América, o Flamengo precisa vencer. O Flamengo tem o maior orçamento da América do Sul. Verdade. Tem a maior folha de pagamento mensal da América do Sul. O Flamengo provavelmente ele irá se classificar em segundo lugar no seu grupo. Para esse duelo, o Tite esboçou a equipe titular na atividade dessa segunda-feira com mudança no setor defensivo. Mercado da bola agitado no Flamengo. Imprensa esportiva fala sobre a contratação de Oscar no Flamengo. Contrataria o Oscar pro teu time? Aquele Oscar que jogou no São Paulo, no Internacional? O Tite gostaria muito de um lateral direito e tem cobrado a diretoria para que contrate Danilo, jogador da seleção brasileira, que tem mais um ano de contrato na Juventus. O Oscar, que marcou 3 gols nesse final de semana na vitória do Xangai Port por 4-1. Maior salário há 5 anos do futebol chinês. 10 milhões de reais por mês. É o segundo brasileiro com maior salário no mundo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Nação, hoje é um dia importantíssimo para o Flamengo, porque o Mengão precisa da vitória para poder chegar às oitavas de final da Libertadores da América. Muito bom dia para todos vocês. Chega mais aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Hoje, que tem jogo do Flamengo, 9 horas da noite, o Mengão entra em campo para uma partida decisiva, vale a vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas antes da gente começar com as notícias do Mengão, faz o seguinte, nação, chega dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, talvez para levar seu filho para a escola, vamos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem novidade aí sobre o vai e vem. O mercado da bola tá agitadíssimo no Flamengo. Tem possibilidade aí da chegada do Oscar, do Michael e de outros jogadores. Bom, vamos analisar então nesse momento. Vou deixar os créditos aqui ao canal da Band Esportes, Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Mas antes da gente começar, corre aqui nos comentários e escreva aqui já o seu palpite para a partida de hoje. Olha, coloca aí a sua cidade, de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, se você está em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Pernambuco, Piauí, Pará. Escreva para a gente saber da onde que você está assistindo nossos vídeos e coloque o seu palpite. Quem vence essa partida, arrisque o seu placar nessa partida entre Flamengo e Milionários, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, na manhã dessa terça-feira. Contrataria o Oscar pro teu time? Aquele Oscar que jogou no São Paulo, no Internacional, e que tá no futebol chinês. Como é que é? E que agora... Não é o Oscar Cestinho. Ah, não é, não? Não. O Oscar que jogou no São Paulo, no Internacional, jogou no Chelsea, Seleção Brasileira, Copa de 2014. Você contrataria o Oscar pro teu time? Depende do salário, né? Tu sabia que Como vocês só pensam no Vil Metal? É impressionante. Mas tu sabia que o Oscar tem um dos salários mais altos do futebol mundial? Não sabia, porque eu saí da Receita Federal há algum tempo. Eu quero saber se você acha que ele é bom de bola para jogar no teu time ou não. Acho que ele é bom de bola, acho que ele faria muita diferença no futebol brasileiro, mas... Tem uma questão de negociar. Tem que negociar muito. Agora, o Flamengo precisa do Oscar? Então, com a conta que o Flamengo tem hoje, a receita do Flamengo, pode se dar o luxo de ter um Oscar. Mas na prática, eu entendi a pergunta do Kleber, não, o Flamengo não precisa do Oscar. Mas assim, vem com salário. Mas vem com salário. Não, esquece o salário. Vem com o salário Flamengo, diferente. Não, esquece o salário. Vamos imaginar que o Oscar venha jogar de graça. De graça, não, mas vamos imaginar que haja uma possibilidade boa de jogar. O Flamengo tem Pulgar, Flamengo tem Gerson, Flamengo tem Arrascaeta, Flamengo tem De La Cruz, Flamengo tem alguns garotos lá que entram de vez em quando no time. O Flamengo tem um menino que acho que ele é mais atacante, né? O Lohan, acho que é mais atacante. Mas o Flamengo tem um meio-campo. Hoje o meio-campo titular do Flamengo é o quê? Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com o Gerson jogando e tal. Aí você contrata o Oscar, que eu acho um bom jogador tal. Tem lugar para ele no time? Claro que tem. Quem sai?
Mas é que tá, Kleber, tem dia que é noite, como falou no futebol. O Oscar ele pode jogar no meio campo, ele pode jogar mais avançado também. O Oscar, bom jogador, sempre tem espaço em clube. Tem. E outra, um elenco como o Flamengo, que está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, muitas vezes você tem a possibilidade de revezar a titularidade de jogadores. Então, nesse ponto aí, o De La Cruz, pra mim, é o cadeira cativa no time, tá arrebentando, tá jogando demais, mas eu acho que o Oscar briga sim também por titularidade nesse meio campo. Deixa eu te contar duas coisas. Eu não me lembro do valor exato, tá? Mas o Oscar, ele saiu da Inglaterra e foi pra China porque ofereceram o mesmo salário que hoje o De Bruyne ganha no Manchester City. E ele tá saindo da China porque a China mudou então você tá sugerindo pra gente contratar o De Bruyne. Mas assim, ele tá saindo de lá porque ele não pode mais ganhar o salário que ele ganhava. Mudou a regra, tá? Bem. E a outra coisa que eu queria contar é que ele passou pelo Inter, né? Depois de sair do São Paulo. Ele jogou bem, né? E o Inter tem interesse nele. E com quem eu falei no Inter me disseram, se for grana pela grana, a gente não vai ganhar do Flamengo. Mas tem a relação dele com Porto Alegre, ele ter passado aqui. Parece que o São Paulo também tem interesse. E imagino que depois de tanto tempo jogando na China, por essa grana toda, o dinheiro. Sim, mas eu digo, o dinheiro passa a ser só um detalhe. Não, porque assim, teoricamente ele não precisa mais de grana, ele não vai jogar de graça, mas ele pode jogar numa realidade mais brasileira do que chinesa, do que europeia. Teoricamente ele não precisava mais da grana do primeiro contrato que ele fez. Ele renovou e continuou na China. Ele nunca saiu da China porque o contrato era maravilhoso. E ele foi pro futebol chinês. E o Oscar, acho que todo mundo aqui concorda que o Oscar poderia jogar em outros lugares do mundo. Ele tem muita bola para jogar em outros lugares. Eu acho que o Oscar é bom jogador. Hoje eu tenho dúvida se eu contrataria o Oscar pro meu time. Acho que aqui no Brasil ele rende. Pro Flamengo eu tenho dúvida, pro São Paulo, pro Internacional. Não, no São Paulo não. Você não contrataria? Não. Você não gosta? Não, gosto, mas no São Paulo eu não contrataria, não. Porque ele não saiu tão bem? Não, não é questão de não sair tão bem. Então nem pro Flamengo. O perfil nem pro Flamengo. O perfil do Rebeldia, o nosso treinador, é de cara ligado, cara elétrico. E o Oscar, ele não é esse jogador, sabe? Esse jogador meio nhaquinho, assim. Eu acho que o Rami Rodrigues já veio com esse perfil. Nós não precisamos do Oscar, não. Eu não concordo. Não. Agora aqui, ó. Eu não vejo ele assim. Eu não vejo ele. Como é que é a expressão que tu usou? Nhaca. Não nhaca. Assim, não é assim. Meio nhaca. Meio nhaca. Não vejo. Vocês acham assim, pra acabar uma rodada ligeira, que o interesse pelo Oscar significa desinteresse pelo Gabriel? O Gabriel já faz muito tempo que ele já não serve pro Flamengo. Já era? Já. Você acha que já cozinhando. Cozinhando o quê? O gato, o galo? No caso, o Gabriel. Pro Flamengo seria o ideal tentar ainda fazer negócio com o Gabigol agora, já que ele não vai mais ter vida dentro do Flamengo. Pelo menos se livrava do alto salário até o final do ano. E liberava agora, como o Corinthians fez com o Cássio. Você acha que isso pode acontecer? Eu tenho a impressão que o Flamengo vai engrossar. Pra mim, aí o Gabigol teria que concordar em primeiro lugar, né? Claro. De abrir mão. Ponto. Acho que ele não sai do Flamengo até o término do contrato e vai fazer de tudo para renovar. O Milionários da Colômbia, que é um time tradicional, prometia bastante, mas já está eliminado. O Flamengo não deve ter maiores dificuldades para passar pelo Milionários. Na verdade, o risco maior e acho que até uma tendência, do Flamengo, o seu segundo colocado no grupo, porque o Bolívar recebe em La Paz o Palestinos com mais um pontinho. O Bolívar se classifica em primeiro lugar. Um pontinho a mais e muitos metros. Né? Sim. Altitude. Mas o Palestino, é bom que se diga, o Palestino está na briga. Sim, também tá. O Palestino está ali no encalço do mas eu Flamengo. acho que essa classificação do Flamengo em segunda aí vai deixar muita gente preocupada. Sim. Porque vai cruzar com gente, vai cruzar com gente grande. Então vai ser eu acho que vai ficar em segundo. Então vai ir pro outro potezinho e aí vai ter um olho grande. Nem sei, falando sério, mesmo assim o Flamengo não estando jogando grandes coisas, se é muito bom o negócio ser primeiro do grupo, não, viu? Porque alguém vai cruzar o Flamengo. Já nas oitavas. Diminui a chance, né? Imagina a bolinha lá, hein, Lucas? Mengão? Que bolinha? A que fica no meio, né? A que fica no meio só. Aquela que ninguém gosta. A que fica no meio só, essa paradinha ali. Que roubada pegar o Flamengo nas oitavas, hein? Eita. Hein, Fábio?
Não é algo que incomum, né? A gente, antes de começar a Libertadores, por exemplo, a gente imaginava que o Flamengo iria brigar como não só primeiro do grupo, mas primeiro no geral, né? E a gente vai discutir sobre outros times que têm essa possibilidade. Mas o Flamengo fez uma Libertadores desequilibrada, né, Plínio? O Flamengo já foi uma roubada maior. Flamengo River, Flamengo já não é mais aqui. Flamengo São Paulo. Sim. O Tite também, né? O Tite tá há muito tempo. Eu vou chamar a atenção um pouquinho a coletiva. O Flamengo não jogou bem contra o Amazonas, né? Eu vi uma entrevista do Tite. A entrevista do Tite falando... Luiz. Fala aí, Luiz. Não sei, o pessoal deve ter pego já o recorde. O que você falou? Para que se eles não pegarem, eles pegam agora. Não, falei que é verdade. O Flamengo já foi aquela, mas já não é mais aquela. Calma, que a hora que embalar, vai. Na hora que chegar no mata-mata. Pode também, Gabi. Pode embalar ladeira acima, ladeira abaixo, né, Fábio? Tem que eu ia falar, Play, que eu vi contra o Amazonas, o Flamengo não jogou bem. O Tite deu uma entrevista coletiva. Correu riscos, hein? Correu riscos. Né, assim, a gente sabe do calor, enfim, né? Tempo do Flamengo parado, e a gente fala muito sobre isso. Muito jogo é ruim, muito tempo parado também é ruim. Mas aí o Tite deu uma coletiva e ele falou sobre a movimentação dos jogadores, que no último terço ele dá liberdade para os jogadores fazerem o que quiserem. O que o Tite precisa entender um pouco é que esse elenco do Flamengo, ele não precisa de... A criatividade, ela não é só no último terço, ela é um pouquinho mais para trás, sabe? Sim. Ele vai ter que entender que os jogadores do meio campo para frente não é a última linha de ataque que o Flamengo tem que ter liberdade. O Flamengo forte é aquele que a partir do meio de campo, lógico, com um posicionamento correto, a partir dali é um time que a criatividade fala quase que por si só. O que a gente fala sempre, mas ele aí perde o equilíbrio e a ordem que sempre Tite... Ele vai ter o Tite tá aqui, né? Ele vai ter que equilibrar, a cabeça, né? E pensar no jogo dessa semana, em Libertadores da América, o Flamengo precisa vencer para estar na próxima fase da fase de grupos da Libertadores, da fase de mata-mata da Libertadores da América. Seria um vexame se isso não acontecesse. Não existe a possibilidade do Flamengo não estar na fase de mata-mata. Não existe a possibilidade do Flamengo não estar. O Flamengo tem o maior orçamento da América do Sul. Verdade. Tem a maior folha de pagamento mensal da América do Sul. Não existe alternativa a não ser a demissão do técnico Tite peremptória. Se o Flamengo não estiver na fase de mata-mata da Copa Libertadores, demissão peremptória do técnico Tite. Agora é interessante quando se fala do quarteto mágico, mas espera um pouquinho. Quem idealizou esse quarteto mágico? Quem imaginou que esse quarteto pudesse ser mágico? Eu garanto a você que o Tite não. Eu garanto a você, até porque o Tite não muda. O Tite não muda. O Tite joga no 4-2-3-1. Se ele joga no 4-2-3-1, ou seja, ele joga com uma linha de 4, ele joga com primeiro e segundo volantes, joga com 3 meias e um atacante de referência, que é o Pedro. Se ele joga dessa maneira, quem é que está falando de quarteto mágico? Para que você coloque um quarteto mágico, o Tite deveria mudar o seu modelo de jogo. Ele deveria ir para um 4-4-2. Se ele não vai mudar, se ele não tem a ideia de mudar, porque ele não tem a ideia de mudar, porque o Tite só enxerga esse modelo, ele só enxerga essa ideia de jogo, o 4-2-3-1, se ele só enxerga essa ideia, como é que ele vai mudar? Como é que ele vai utilizar esse quarteto mágico? Na minha opinião, não existe a possibilidade dele jogar com Dela Cruz, dele jogar com Eric Pulgar, dele jogar com o Gerson e sim, claro e óbvio, vai jogar sempre com a Arrascaeta. Então, desse quarteto, é óbvio que você tem Dela Cruz e Arrascaeta como titulares. Ninguém no Flamengo e nem em sã consciência em qualquer equipe do futebol brasileiro vai abrir mão de jogar com Dela Cruz e com De Arrascaeta. Agora, se você joga no 4-2-3-1, então como é que faz? Você vai jogar com o Gerson. Você tem que jogar com o Gerson e Pulgar, ou você vai jogar com o De La Cruz e com o Pulgar. Você vai colocar sendo um em primeiro e segundo volante. O De La Cruz centralizado e um atacante de lado de campo do Você vai jogar o Luiz Eduardo. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Você vai jogar com o Luiz Araújo. Ou você vai jogar com o Cebolinha. Você não tem como jogar com quarteto se você for o Tite. Porque o Tite não enxerga a ideia de jogar um 4-4-2. Para ele não existe essa possibilidade, pelo menos até hoje não existiu. Então, na minha opinião, o quarteto mágico é ficção, ele não vai acontecer, mesmo que o Tite tenha a condição de poder contar com todos esses jogadores. Olha só, o Radar do Nicola tem notícias. No dia de eleição no Flamengo, há necessidade de títulos e de respostas dentro de campo. Vale a lembrança de que em 2023 o Flamengo não conquistou qualquer taça.
Até por isso a gente deve aguardar por uma janela de transferências em julho movimentada no Flamengo. O Tite gostaria muito de um lateral direito e tem cobrado a diretoria para que contrate Danilo, jogador da seleção brasileira, que tem mais um ano de contrato na Juventus. A Juventus está disposta a abrir mão do Danilo, até porque pretende fazer uma reformulação no elenco, abrir mão dos jogadores mais velhos e de salário mais alto. O Danilo pode deixar a Juventus e se tornar reforço do Flamengo. Rubro-negro também busca um zagueiro, por conta da saída do Fabrício Bruno, venda espetacular. Atleta comprado do Red Bull Bragantino por 15 milhões de reais e vendido por 83 milhões de reais. A grande discussão é se... Mas peraí, 83 milhões, tá certo, eu tenho um lucro de 60 ou 65, mas a reposição vai me custar quanto? A reposição, na teoria, já está lá, do Léo Ortiz, que custou 40 milhões de reais. Mas o Flamengo pretende trazer mais um zagueiro para ter no seu grupo. Várias especulações, tem gente até falando no Nino, ex-jogador do Fluminense, hoje no Zenit. Não acredito que poucos meses depois de se mudar para a Rússia, ele seja contratado, embora o Flamengo se especializou em contratar atletas que fizeram sucesso no Fluminense. Então já falei sobre um lateral direito, já falei sobre um zagueiro. O Flamengo busca mais um volante, alguém que possa ajudar o Pulgar nessa função de proteger o sistema defensivo. Mas agora vem as partes que mais interessam ao torcedor. O Oscar, que marcou 3 gols nesse final de semana na vitória do Xangai Port por 4-1. Maior salário há 5 anos do futebol chinês. 10 milhões de reais por mês. É o segundo brasileiro com maior salário no mundo, só atrás do Neymar, que ganha 70 milhões de reais mensais. O Oscar tem contrato só até 30 de novembro. Isso significa, Elia, que a partir do próximo sábado, 1º de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. E eu vou dizer que o Flamengo é o favorito entre os clubes. Mas peraí, ele ganha 10, vai vir pro Flamengo para ganhar 2? Para ganhar 1,5, 1,800, no máximo 2 milhões de reais. Se a gente colocar, já cansou também, de ganhar dinheiro. Ele está ganhando bastante tempo, é dono de um dos maiores patrimônios entre os jogadores em atividade, não só brasileiros, entre os jogadores em atividade no mundo. É um cara que ganha 10 milhões de reais por mês há bastante tempo. E lá na China não paga imposto, não gasta absolutamente nada, ou seja... Lá é difícil gastar. 120 milhões de reais ano, ou seja, ele tem mais de 1 bilhão de reais, o Oscar, nesse patrimônio. Como patrimônio é algo natural. É certamente um dos jogadores brasileiros mais ricos em todos os tempos relacionados ao futebol. O Oscar tem uma predileção pelo Flamengo e a partir de sábado esse pré-contrato já pode ser assinado. Ele não fica em hipótese alguma para o próximo ano na China. E aí, só para completar, Michael. O Michael é alguém que desperta no torcedor do Flamengo uma relação de muita proximidade. Mas tá na Arábia. Só que o Al-Hilal não pretende continuar com o Michael. E há uma explicação. Ele foi titular absoluto na temporada quase perfeita do time do Jorge Jesus, que ganhou o Campeonato Saudita, ganhou a Supercopa, só falhou na Champions Asiática, né? O grande problema do Michael é que o Al-Hilal e outros clubes grandes do futebol saudita querem estrelas. Então a vaga do Michael... Precisa ter glamour, precisa ter glamour. A ideia do governo saudita é transformar a Liga Saudita em algo super badalado. E o Michael não é o tipo do cara que agrega nesse sentido. Embora seja importante, embora tenha sido titular, é meio que o xodó, é o filhinho de estimação do Jorge Jesus. A tendência é que o Michael deixe o Al-Hilal. É pretendido pelo Cruzeiro, já houve uma sondagem, mas há um acordo de cavalheiros entre o Michael e o pessoal do Flamengo. Então, se ele decidir voltar ao Brasil, há uma preferência para o Fla e ele pode pintar na metade do ano. Se o Flamengo ganhar o jogo, qualquer placar, o Flamengo estará classificado. Agora, o detalhe é o seguinte, hein? O Flamengo vai se classificar em 2º lugar. Aí, vocês já imaginaram o seguinte? O Flamengo, provavelmente, ele irá se classificar em 2º lugar no seu grupo. Ou seja, o Flamengo ficará em um lado do pote e ele vai pegar qualquer primeiro colocado. 2 times já estão matematicamente garantidos como primeiros dos seus grupos: Palmeiras e Fluminense. Um dos 2 pode ser adversário do Flamengo. E mais, Atlético Mineiro será primeiro colocado do seu grupo. O River Plate será o primeiro colocado do seu grupo. O Botafogo pode ser o primeiro colocado do seu grupo. Vai jogar fora de casa contra o Júnior Barranquilla. Tem chance. Então, o Bolívar. O Flamengo pode pegar de novo o Bolívar. Só que decidindo lá em La Paz. Esse é o ponto da história. O Flamengo ficando em 2º lugar, ele vai decidir as oitavas de final fora de casa. Então ele pode pegar no último jogo o Allianz com o Palmeiras, o Galo na Arena MRV,
o Monumental com o River Plate, o Hernando Siles em La Paz com o Bolívar, ou jogar no Maracanã, por exemplo, um clássico estadual contra Fluminense ou Botafogo. O São Paulo ainda pode ser o primeiro colocado do seu grupo? Pode ser também. Então, galera, a expectativa é muito grande. Da mesma forma que o Flamengo aqui desse lado fica preocupado em enfrentar um desses gigantes aí, porque não vai ter moleza. O Flamengo vai pegar uma pedreira e decidindo fora de casa. Mas quem está em primeiro olha e fala aí, Flamengo, hein? Flamengo, se puder evitar, é bom. Todo mundo pensa isso. Pode não falar, admitir para a galera, mas então vai ser interessante. É preocupação dos dois lados, né? E com certeza teremos confrontos espetaculares. E o Flamengo se colocou nesta situação pela sua campanha ruim e decepcionante dentro do grupo. Ele tinha tudo para ser o primeiro colocado. Vai ficar em segundo e agora vai ter que suar nas oitavas de final para passar, provavelmente, por uma grande equipe e decidindo fora de casa. É o desafio, mas como costuma dizer um narrador por aí, tudo pode acontecer. E a Libertadores é traiçoeira. As oitavas de final irão acontecer no mês de agosto, com o jogo de ida no dia 10 e o jogo de volta no dia 17. Então, se prepare aí. Pode dar Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, River Plate e Flamengo, Fla-Flu, Botafogo e Flamengo, Bolívar e Flamengo. Vai ser divertido! E o Flamengo vai se classificar, com toda certeza, mas em segundo lugar. Não acredito que o Palestino vença o Bolívar em La Paz, e aí o Flamengo vencendo o Milionários no Maracanã, que já está eliminado da Libertadores, o Flamengo seria o primeiro colocado do grupo. Acho essa combinação bem improvável. E galera, o Flamengo pega o Milionários nessa terça-feira, jogo extremamente importante para o Flamengo, para o Milionários, apenas para cumprir tabela, embora tenha atuado ontem, ou seja, o Milionários vai ter um intervalo de 48 horas entre o jogo de ontem até o jogo de amanhã contra o Flamengo, e mesmo assim, mesmo eliminado, o Milionários viajou com o time titular ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Mas tem uma boa notícia para o Flamengo. Leonardo Castro, que é o artilheiro do time com 14 gols, 3 assistências em 20 jogos, será desfalque por conta de uma lesão. Embora não tenha nenhum motivo para se preocupar tecnicamente, enfim, esportivamente falando, por conta de classificação, mas tem a parte financeira que o Milionário está pensando, porque cada vitória na fase de grupos da Libertadores, a Conmebol dá para o vencedor $330 mil. Se a gente for fazer a cotação de hoje do real, dá quase R$2 milhões. Então, o Milionários pensando, quem sabe, na parte financeira. Mas com todo respeito, o Flamengo tem a obrigação de vencer e convencer dentro do Maracanã. Estamos falando de um time, Milionários, com todo respeito ao Milionários, muito abaixo tecnicamente, fraco. Inclusive, o empate do Flamengo lá, mesmo na altitude, foi considerado como derrota. Vocês vão se recordar que os jogadores do Milionários saíram vibrando com o empate em 1-1, porque eles estavam com 1 a menos na ocasião. E o Flamengo tem a obrigação de jogar bem. Para esse duelo, o Tite esboçou a equipe titular na atividade dessa segunda-feira com mudança e no setor defensivo. Sabe por quê? Perto de ser vendido pelo Flamengo, Fabrício Bruno não será titular contra o Milionários. Léo Pereira, lesionado, está fora. Davi Luiz entra na vaga do camisa 15, no caso do Fabrício Bruno. E o provável Flamengo para pegar o Milionários tem Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas. Alan sendo mantido no time titular, Pulgar retorna relacionado, mas por conta do período que ele ficou sem atuar, o Alan será mantido. Aí tem Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, a dupla de ataque. Inclusive, pelo que eu acabei de ser
comunicado aqui, vai rolar homenagem por parte do clube. Tô indo agora pro Maracanã montar a festa de amanhã. Se souber de algo lá, te passo. Em relação ao Fabrício Bruno, porque eu perguntei a uma pessoa aqui se a torcida do Flamengo prepara uma despedida pro Fabrício Bruno, porque provavelmente será o último jogo dele. Mas tem uma dificuldade pra torcida. Por ser um jogo da Conmebol, é muito difícil entrar com bandeira. A Conmebol não permite isso. Tem muita restrição, muitas regras que a torcida precisa cumprir para que o Flamengo não seja punido e ou multado. Então tem uma dificuldade muito grande em uma homenagem. Tal como uma dificuldade muito grande em fazer algo para o Gabigol, por exemplo, que será o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã pós-polêmica com a camisa do Corinthians. Mas diz aí, torcedor, você gostou desse time? Gostou da ideia do Fabrício Bruno ser reserva? Eu vou ser sincero, o Fabrício Bruno não pode entrar em campo. Só em último caso. Estamos falando de uma venda de 15 milhões de euros. Imagina, bate na madeira aí, pelo amor de Deus, se o jogador entra e tem uma lesão séria. Isso atrapalha não só o jogador, claro, estamos falando da vida do jogador, saúde em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar, mas consequentemente o Flamengo. Por quê? O Flamengo iria ficar sem um jogador importante, além disso ia perder uma baita venda de quase 84 milhões de reais. Então, eu sou a favor sim do Fabrício Bruno ficar no banco de reserva. É um jogo muito importante na Libertadores, a zaga é reserva. Gente, não tem o que fazer. São ossos do ofício, infelizmente o Léo Pereira está lesionado. E, com todo respeito, o Davi Luiz e o Léo Ortiz, os dois têm condição sim de dar conta do recado do fraquíssimo ataque do Milionários, tá bom? Vamos para o próximo assunto, o assunto polêmico, porque, matéria do UOL, tá? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando o senador Romário, do partido PL, por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso também envolve o vereador do Rio, Marcos Braz, também do PL, vice-presidente de futebol do Flamengo. As acusações contra eles partiram de uma delação premiada. E a matéria do UOL diz aqui assim, um inquérito foi aberto no início deste mês no STF, Supremo Tribunal Federal, para investigar o caso, que tem indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sob sigilo, o inquérito tem relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. A base para as investigações é um anexo da delação premiada do empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva. Ele chegou a ser preso em 2019, acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais do governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo a matéria, Braz pegava dinheiro em ONG, disse o delator. Segundo Marcos Vinícius, o vereador era o responsável pelo recolhimento de valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para favorecimento ilícito de Romário. A reportagem não teve acesso a detalhes sobre como se dava o repasse. Gente, na boa, eles estão sendo investigados, correto? Beleza. Eu não vou ficar aqui julgando o Marcos Braz, Romário, porque eles ainda estão sendo investigados. O meu ponto é o seguinte: o que falta para o presidente Rodolfo Landim vir publicamente e falar sobre a situação do Marcos Braz? Gente, o Marcos Braz, ele já brigou com o torcedor em shopping, usou a estrutura do Flamengo para algo pessoal, para se defender, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, não tinha nada a ver com isso. Ele deu uma coletiva de imprensa e nessa coletiva ele mentiu, porque isso ficou comprovado pela polícia, pela investigação da polícia. Depois ele fez um acordo lá com o rapaz, com o torcedor agredido, mordeu virilha, usou os advogados do Flamengo, porque quem defendeu o Marcos Braz na ocasião foi o Rodrigo Duz, que é VP jurídico do Flamengo. Ele já fez de tudo e o Marcos Braz continua intocável no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Rodolfo Landim, o que será que o Marcos Braz tem que você não pode mexer no Marcos Braz? Qual é o trabalho que o Marcos Braz faz? Tinha que ser um trabalho impecável. E não é. E não é. É só ver o que aconteceu no último ano no departamento de futebol do Flamengo. Rodolfo Landim, algo precisa ser feito. Você não vai dar nenhuma entrevista para falar sobre isso. O seu vice-presidente de futebol está sendo investigado pela Polícia Federal. Se ele está sendo investigado, eu acho que ele deveria ser afastado do cargo enquanto essa investigação, que é uma investigação muito séria, é feita. Repito, eu não estou acusando o Marcos Braz. Ele está sendo investigado, obviamente, e ele não vai se pronunciar publicamente, pelo que me falaram, não vai falar sobre o assunto. Mas durante essa investigação, ele deveria ser, sim, afastado do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Que situação é essa, hein, nação, envolvendo aí o Marcos Braz e o Romário? Vamos ver o que vai acontecer, né, daqui pra frente. Bom, mas vamos olhar agora, nesse momento, pro futebol. O Flamengo precisa de uma vitória importantíssima hoje contra o Milionários pela Libertadores da América. Só a vitória interessa pro Flamengo
chegar aí às oitavas de final da Libertadores da América. Eu vou deixar aqui meu palpite registrado aqui, eu acredito que o Flamengo vai ser ofensivo hoje, o Flamengo vai pra cima, o Flamengo precisa do resultado. Na minha opinião, vai dar Flamengo 3-0. Mengão vai passear hoje no Maracanã, inclusive o Maracanã vai estar lotado, lotadíssimo, né? Vamos ver como o Flamengo vai jogar então nessa partida. Agora coloca também o seu palpite aí embaixo, registra aí o seu palpite nos comentários, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, tá bom? Lembrando que aqui hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado no nosso canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará ligado nas informações do Flamengo, tá bom? Forte abraço, muito bom dia e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.